Evento a todo final de ano, unindo as famílias, homenageando gente importante que deixou sua marca no bairro, fez história, deixou família, construiu história, pessoas honradas, pessoas que também não são do bairro, mas fizeram muito pelo esporte, que é o caso do nosso primeiro homenageado, que é o seu Anacleto Antônio Oliboni, que está chegando ali. A gente pede que ele chegue próximo à mesa, o senhor vai ser o primeiro homenageado. Essa justa homenagem do Rogério Bichinho a pessoas importantes que fizeram história no bairro e também no esporte da nossa cidade e na Serra Catarinense. Mais uma vez é muito bonito esse gesto, essa homenagem que o Bichinho cria. Pedimos ao nosso primeiro homenageado, o senhor Anacleto Oliboni, faça presente aqui próximo à mesa. Canhão da Serra! O Júnior vai entregar a placa. A gente vai ler aqui um breve histórico do senhor Anacleto, que muito fez pelo Internacional, não só de Santa Catarina, como também do Rio Grande do Sul. Para nós é uma honra. É o Júnior que vai entregar, né, bichinho? Tá ali o Júnior, filho dele. Então espera aí, Júnior, que eu vou ler um breve histórico do nosso querido atleta. Anacleto Antônio Oliboni, nascimento 6 de novembro de 42. Pai Eugênio Oliboni, mãe Rosalina Carpegiani Oliboni. Com 13 anos jogou no juvenil do Grêmio Esporte Independente de Flores da Cunha. Com 15 anos jogou no time do Grêmio Esportivo de Caxias do Sul, primeira divisão de amadores do Sul, no ano de 1963. No ano de 64 treina no Juventude de Caxias, quando recebeu a proposta de jogar no Internacional. Chegou a Ilagem no dia 14 de abril de 1964, viajando no dia 15 para Curitiba, para um amistoso com o time do Água Verde. Anacleto, na sua estreia no Internacional, estreou fazendo 2 gols já de cara. Neste ano de 64, campeão da Serra e Oeste e vice-campeão do estado, jogo este decidido em Blumenau com o Olímpico. Em 1965 foi bicampeão Serra e Oeste, e no dia 17 de março de 66, a grande vitória, sendo campeão do estado com 2 gols novamente de Anacleto, o nosso canhão da Serra. Jogando até 1969 no Internacional, de volta a Caxias, voltando a Lages em janeiro de 70, para defender o Internacional até abril de 72, onde encerrou a carreira. Nós estamos falando do grande campeão, o nosso grande canhão da Serra, o senhor Anacleto Antônio Oliboni, que merece uma salva de palmas. Parabéns ao senhor, e seu filho Júnior vai entregar a placa. E muito merecido, eu tenho certeza que essa é mais uma de muitas homenagens que o senhor recebeu durante toda a sua vida. Parabéns, vida longa ao senhor. Obrigado. Ô Júnior, segure pra foto daí, mostre a placa. Pode ser, Obrigado pela homenagem ao povo aqui do bairro Popular. Eu agradeço de coração o Bichinho aí, que é meu amigo há tantos anos. Agradeço de coração essa homenagem feita por o povo aqui do bairro da Popular. Muito obrigado. Parabéns, parabéns ao senhor. Eu gostaria de fazer uma homenagem agora também. Gostaria de fazer uma homenagem ao meu amigo Bichinha, entregar um livro do Internacional, aquelas camisas vermelhas. Aqui. Colorido, sim. Tem dedicatória ali, ó, Bichinho. Ao amigo Rogério, Popular Bichinho, uma lembrança de Anacleto Oliboni, canhão da Serra, para os amigos do bairro Popular.
Justa homenagem também ao grande idealizador desse encontro de todos os anos, o nosso Rogério Bichinho. Parabéns ao senhor Anacleto. Vida longa ao senhor, muita saúde. Agora temos, continuando as festividades deste nosso 26 de dezembro, pós-Natal, onde todos nos confraternizamos com nossas famílias. Hoje estamos aqui confraternizando com nossos amigos, vizinhos de bairro, onde tantas lembranças nos trazem. Eu, por exemplo, parti há algum tempo, muita gente que mora em outra cidade está aí hoje fazendo presença porque a gente saiu da Popular, mas a Popular não saiu da gente. A gente ama isso aqui, esse pedaço de terra onde a gente fez história. Grande maioria de nós todos estudamos no Zubira. Aos religiosos, aos católicos na igreja, né, de criança, fomos batizados, crismados, etc. Então a gente muitos casaram nessa igreja, né, então a gente tem uma história muito legal. E por falar em história muito legal, falando agora da raiz do nosso bairro, um dos baluartes do nosso bairro, que eu tive o prazer de... Eu vim para o bairro com 4 anos de idade, e desde os 4 anos de idade eu vi aquele senhor franzino, aquele senhor pequenininho, com a sua carretinha, criando aqueles filhos com muito afinco, com muito amor. Eu vi aquele homem, me falavam que eu não era de madrugar, mas eu ouvi dizer que ele acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, saía para trabalhar, ia buscar o sustento da família, foi funcionário da prefeitura há muito tempo. Uma pessoa, isso não está escrito aqui, eu vou falar de forma mais formal o que está escrito aqui, mas eu como conheci o tio Grega, e eu posso dizer que eu fui criancinha vendo aquele homem todo dia, com aqueles os filhos, as vaquinhas, o cavalinho. Não se lembra daquela frase do MDB? Seu nome MDB, que é? Ninguém lambe. Tio Grega era uma figuraça, uma pessoa que eu tenho certeza que a prole que ele deixou, os filhos, os netos, os bisnetos, bate no peito e diz assim: eu sou neto, sou filho, sou genro, sou alguma coisa do tio Grega. Porque poucos, nós temos alguns nomes na popular, podemos elencar alguns nomes aí de muitas famílias, mas o tio Grega com certeza está ali entre os grandes nomes. E que alegria para mim, depois de tanto tempo, até da sua partida prematuramente, uma pessoa que tinha muitos anos de vida ainda, foi devido a um acidente, nos deixou, mas enfim, que honra para mim falar do tio Grêmio, que eu acompanhei também a trajetória, junto com os filhos, aí a gente vizinho de frente. Gregório Inácio da Luz, o tio Grega, foi casado com Almira Vieira da Luz, tiveram 11 filhos, 7 meninas e 4 meninos. Tiveram também 42 netos e, pasmem, 68 bisnetos. Viva! O tio Grega chegou no bairro da Popular por volta de 1958, na rua Juventino da Silva Nunes, 71, esquina com Adolfo Furtado da Silva. Quem não lembra? Encarregado de cuidar de uma torneira pública única na região, vigia público. Quem não lembra da famosa torneira ali na esquina também? Tio Grega, quem não pegou água naquela torneira ali? Dieguinho tomou banho embaixo daquela torneira também. Tio Grega, como era conhecido por todos, deixou um legado de honestidade, amizade e trabalho, tendo como seu cumprimento de renda uma carroça e um cavalo e mais 3 vaquinhas para ajudar no sustento da família. Tio Grega e a dona Almira falavam sempre para os filhos serem honestos, trabalhadores, para conseguir as coisas e não pegar nada de ninguém. Dessa forma, muitos estudaram, melhoraram de vida. A família segue com os seus exemplos. Agradecemos a todos esses que lembraram do nosso tio Grega, e eu me sinto honrado de mais uma vez poder falar do tio Grega, os parentes do tio Grega, as pessoas que conheceram, conviveram do tio Grega, porque no nome do bairro, da pedra fundamental desse bairro, está lá, de forma nobre, o seu Gregório Inácio da Luz, o nosso tio Grega. Deus abençoe onde ele estiver. E quem vai entregar a placa, vamos chamar o Bita para entregar para o irmão mais velho, o Deni, a placa. Fica em casa a placa. O irmão entregando para outro irmão e brindando em família esse legado do nosso tio Grega. Uma salva de palmas para os dois.
Eu agradeço a Deus, primeiramente a Deus por esse momento. Um momento tão especial, e isso que vocês estão fazendo agrada a Deus. Gente, é tão bom a gente estar reunido entre amigos, e não tem palavras para expressar a vocês o quanto sou grato por vocês lembrarem do meu pai. Mas tenho certeza que o Pai do céu, lá do céu, toque no coração de vocês e vocês recebam chuvas de bênção nas suas casas, nos seus lares. Agradeço do fundo do coração e, gente, o meu pai foi meu pai, mas eu sei que ele está lá em cima e daqui a pouco vai ser acordado por nosso Senhor Jesus Cristo e vai alcançar o reino do céu. Como os outros homenageados que não estão aqui também. Que Deus abençoe todos vocês e que leve para a casa de vocês chuvas de bênção. Esse é o meu desejo e minha oração para vocês. Pessoal, quero agradecer também a satisfação que eu estou sentindo nesse momento, a alegria, como é uma das únicas. Quero agradecer o Bichinho, o Robson e todos que participaram da elaboração desse evento, os amigos, os parentes que talvez não estejam aqui no momento. E quero também dizer que o meu irmão Ayrton, os meus filhos estão aqui, todos os meus parentes e outros que não estão, que realmente o que o Robson falou é o orgulho que eu, o Denis e muitos dos meus irmãos sentimos do nosso pai, do tio Grega. E outros também. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Amém. É isso aí. Denis, Vitor, da família de tio Grega, e outros filhos aí, netos, bisnetos que estão presentes aí. Parabéns, vocês podem bater no peito e dizer nós temos um grande exemplo de vida. Obrigado, parabéns, parabéns. Agora, prosseguindo, eu vou pedir que para falarmos do próximo homenageado, quem vai falar com toda a propriedade do homenageado é o Catito. Catito Neves vai fazer uso da palavra. Estamos tendo só gente importante, mais um ilustre se faz presente aqui ao púlpito. Catito. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação enorme retornar ao meu bairro, como o Robson falou. Saí da Popular, mas a Popular não saiu de mim. Desculpe se eu me emocionar um pouco, porque vai ser uma satisfação enorme para mim homenagear essa pessoa. Que além de tudo, essa pessoa é meu irmão. E como essas homenagens de hoje que o Bichinho e o bairro da Popular faz, ao tio Grega, pessoa maravilhosa, ao tio Anacleto, pessoa maravilhosa, agora nós também temos uma pessoa que merece a homenagem que o Bichinho e o bairro Popular estão fazendo por ele, que é o Sérgio. Sérgio Neves, uma pessoa aqui do bairro, uma pessoa maravilhosa, que todo mundo aprendeu a gostar também. E não é por ser meu irmão, por ser a pessoa que o Bichinho e o Robson deram esse prazer de fazer essa homenagem. E eu me sinto muito orgulhoso em fazer essa homenagem para ele, de irmão para irmão. Uma homenagem oferecida pelo bairro Popular, pelo Bichinho. Dizer que a família inteira está aqui, os irmãos, irmãs. É o Lico que vem lá de fora, de Itapema, prestigiar, só está faltando uma irmã aqui. Sobrinhos, sobrinhas. Ô, doutor Sérgio! Eles vieram também participar dessa cerimônia, dessa homenagem a esse maravilhoso, que não é por ser meu irmão, tem só suspeito de falar, maravilhosa pessoa. Fizemos um pequeno resumo aqui, eu e a filha dele, junto para a gente lembrar algumas poucas coisas do Sérgio Neves, que a gente sabe que tem muito mais, mas alguma coisa a gente fez aqui. Homenageado, Sérgio Tadeu Neves de Oliveira. Pequeno resumo da vida do homenageado. Sérgio Neves de Oliveira nasceu dia 28 de junho de 1958, filho de Gumercindo Antunes de Oliveira e Zilda Valtric Neves de Oliveira. Quinto filho de 8 irmãos. Nascido no quilômetro 14, como ele gosta sempre de dizer, do 14,
mudou-se para Lages com sua família em 1969, junho de 69, vindo a residir no bairro Popular, na rua Cândido Mendes Ouriques, número 37, do lado do armazém de seu auxílio. Desde muito cedo, graças a Deus toda a família tem esse privilégio, mas desde muito cedo o homenageado trabalhou para ajudar sua família, que tanto tinha carência no pessoal do sítio, veio ajudar as funções do sítio que a gente possuía no quilômetro 14 e trabalhava também arduamente aqui na cidade. Já em Lages, para ajudar no sustento da família humilde que era, trabalhou como engraxate, vendedor de picolé, vendedor de bergamota, vendedor de pacotinho de açúcar queimado, trabalhou como açougueiro no supermercado Ribeiro, depois Ribeirão, depois Odivan e hoje Miatã. Trabalhou na PCC, papel e celulose catarinense em Correia Pinto. Mudou-se para Curitiba, trabalhou-se na Furucava em Curitiba. Por último, até se aposentar, Sérgio Neves trabalhou na Minusa Trator Peças Limitada. Doutor Sérgio, doutor. Onde, por gostar de ajudar as pessoas e de sentir a dificuldade das pessoas que ali passavam, entrou para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, onde acabou sendo presidente. E também foi secretário da Federação dos Metalúrgicos de Santa Catarina, em Florianópolis. Também participou da invernada artística do CTG Porteira Serrana, onde participaram de diversos bailes rodeio no Brasil inteiro. E ainda hoje, Sérgio participa da invernada artística veterana do CTG Planalto Lajano e é declamador de poesia no grupo de poesias do CTG Planalto Lajano, invernada artística e grupo de poesias. Casou-se em 2008 e, por ser tão apaixonado pelo bairro Popular, não quis sair do bairro e comprou uma casa no bairro Popular, a casa do seu Diomedes. Então é para vocês verem a paixão que ele tem pelo bairro, que nem casado ele quis deixar o nosso bairro Popular. Mas outra coisa, o doutor fez a faculdade lá em Vacaria, né? Todo dia. E o Sérgio, e hoje... Vocês iam todo dia lá para Vacaria. E o Sérgio, por amar tanto a Tias Pepas, como comprou a casa dele, onde também fez parte da associação de moradores do bairro, onde ajudou até na construção desse campo e de tantas outras coisas. Hoje Sérgio é divorciado, tem 3 filhos, Leonardo, Caroline e Mariana, e uma neta, a Isis. Estudou Direito, estudou Direito na faculdade em Vacaria, Rio Grande do Sul, onde saía todo dia, após o trabalho, no ônibus, para ir direto à faculdade, retornando assim às 2 horas, 1h30, 2 horas da madrugada. Depois transferiu sua faculdade para a Uniplac, onde terminou o curso de Direito, se formou em 2002. Fez pós-graduação em Direito Trabalhista no curso na Escola Magistratura de Santa Catarina. Há 15 anos, Sérgio exerce a função de advogado na área trabalhista, prestando assessoria jurídica a diversos sindicatos de trabalhadores de Lages e região, e assessor jurídico da Federação dos Vigilantes de Santa Catarina. Esse foi um pequeno resumo da história do Sérgio. Esse é um pouco da história desse cidadão que, onde passa, deixa sua marca de lealdade, amizade, companheirismo, própria e única dos seus, hoje, doutor Sérgio Tadeu Neves de Oliveira. Neste momento, neste momento, o bichinho pediu que quer fazer essa entrega de tanta amizade que ele tem pelo Sérgio e homenageando. Parabéns, Sérgio Neves. Aí, bichinho, vira aí pra foto. Sérgio Neves, homenagem do seu grande amigo Rogério a esse cidadão ilustre que sempre lutou pelas nossas causas nobres do bairro Popular, dezembro de 2021. Mostra a placa aí. Isso.
Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus. Precisaria estar com um coração de 18 para poder expressar o carinho, a gratidão, o orgulho de poder estar aqui no melhor pedaço de chão do planeta, nosso adorado, querido bairro popular, nossa inimitável Tiasperpa. É bom demais ter acompanhado a homenagem do nosso grande campeão Anacleto, a justa homenagem, ainda que em memória do grande Gregório Inácio, grande tio Grega. Só quem viveu as coisas da popular é que sabe o que significa ter o sangue do grande Gregório Inácio, do grande tio Grega. E mais que isso, eu deveria no mínimo ter desconfiado a reunião de tanta família, de tanta gente, e eu fui buscar esse Galdério, velho, lá em Itapema ontem para nós fazer uma turnê, visitar uns amigos aí no Paraná. Eu, o Lico Velho, o Catito e o Amarelo. Porque assim, minha gente, a expressão, e sempre que puderem, demonstre sua expressão pelas pessoas, o seu carinho, a sua ternura em vida. É bom demais você poder homenagear alguém quando ele percebe, quando ele consegue sentir. Quando se vai, ficam as mensagens, você faz falta, saudade, tantos anos mais assim. Sempre que puder, seja para quem for, para um filho, para um amigo, para um irmão, para os pais, sempre que puder eu faço em vida. Isso não tem preço. Quero dizer assim com toda certeza, para alguém que chegou aqui com 11 anos na Tiasperpa, em junho de 69, e hoje poder estar aqui pisando num pedaço de chão que eu ajudei, e quem sabe o velho Pilila não está aqui, mas quem acompanhou a minha história sabe, está aqui o grande Jusemar Patrício, estava numa reunião em que o Coruja me ofereceu uma secretaria, e eu disse: não, Coruja, eu não quero. Eu quero um lugar para as crianças do meu bairro brincarem, os piá do meu bairro jogarem bola, que eu nunca consegui jogar bola num campo popular. Fui na Novo Sul, fui na Ferrovia, fui no Beira Raio, no Tio Paulo Machado, enfim, mas nunca joguei na popular. E aí eu me lembro muito bem que estava aqui, inclusive o tio Zirico, de saudosa memória, que Deus o tenha, ainda estava com a roça em andamento, milho muito bonito, e eu trouxe o Coruja naquele canto lá, eu e o tio Pi. É isso aqui, vamos desapropriar. E ato contínuo, o doutor José Samuel Nercolini era o chefe de gabinete do Coruja e fez o procedimento para desapropriar, e nós aqui, e ninguém acreditava, pelo menos os do contra, os negativistas não acreditavam. E em pouco tempo nós conseguimos desapropriar e fazer esse campo maravilhoso, e posteriormente a creche, o parquinho, enfim. Mas, gente, não vou me alongar, porque nós viemos aqui para nos divertirmos. Mas repito, sempre que puderem fazer alguma coisa para alguém, o façam em vida. E lembre-se sempre, Bita foi muito feliz. Existe uma força maior que vem de cima. Obrigado, meu Deus. Obrigado por eu poder estar aqui aos 63 anos jogando bola no melhor pedaço de chão do planeta. Nossa Tiasperpa. Uhul! É nóis! Valeu, Sérgio, você merece todo o carinho da família. Eu quero mandar um abraço aqui pro Lico também, que veio de fora aí, o Lico Neves. O Marcos Machado está visitando a gente também, seja bem-vindo, filho do bairro. Eu tenho os agradecimentos a fazer aqui, os nossos patrocinadores. Queremos agradecer o Sandro Jubal, o Vânio Car, Tornearia Tormac, PJ Retífica, Pastor Adair, Tony Duarte, Serralheria Universitária, Cláudio Campos, Spotec. Também queremos agradecer ao Cleiton, Material de Construção Araucária. Não sei se o bichinho quer uma palavra ou já encerramos nosso cerimonial aqui. Então, muito obrigado a todos. Já começa o futebol, a peleja aí dos feios com os mais feios, os veinhos com os mais veinhos. Que seja legal esse encontro mais uma vez, muito festivo. Parabéns aos atletas, parabéns aos homenageados.
Parabéns ao bichinho, que de novo encampou essa grande homenagem, enaltecendo cada vez mais o nosso bairro. Deus abençoe a todos, feliz 2022. Um abraço, até a próxima.